Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast Brasília Cidade Design. Para os íntimos, o BCD. Aqui a gente vai bater um papo semanal sobre como o design é presente no nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas relações, de maneiras que a maioria das pessoas nem percebe. Tudo isso sob a ótica de várias vertentes do design. Para isso, a gente vai receber aqui no estúdio sempre um profissional, um estudante da área, o espaço, galera, de debate, de inovação, de muito mais perguntas do que respostas. E eu tenho aqui do meu lado, como sempre, o grande Acioli Félix, formado na UNB em Design Gráfico de Produto, mestre em Design pelo renomado Politécnico de Milão e fundador da Associação do Design de Produtos do Distrito Federal. Ele vai tocar as entrevistas aqui junto comigo, dando esse olhar mais profissional, porque, gente, sinceramente, eu não entendo muito de design. Estou aprendendo cada vez mais em cada um desses nossos podcasts, mas eu faço aqui realmente papel. Você que está me ouvindo aí que não entende nada de design, cola em mim, que eu vou fazer as perguntas que você também quer saber. Vem com a gente! Na mesa hoje nós temos o designer de produtos Dimitri Lussix, falei certo? Certíssimo. E a estudante de design Marja Sá, falei certo também? Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Eu sou o Davi Murat e já vou começar aqui passando a bola para a Acioli e apresentar o melhor nossos especialistas, mas antes, como sempre, eu pergunto, vou esgotar as suas fontes, mas vou perguntar mais uma vez. Acioli Félix, o que é design? Pois é, Davi, obrigado mais uma vez. A gente está aqui em mais um podcast BCD. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre design de produto, né? Segura, Acioli. Gente, para quem não sabe, o Acioli, quer dizer, eu sempre falo isso, ele é designer de produtos. Então eu estou aqui segurando ele, deixa os caras falar. Então eu vou falar um pouquinho, dar um conceito rápido aqui do design de produto, que na verdade é muito conhecido também como industrial design, né? Design industrial, que é uma parte do design que tem um foco muito grande no objeto, na forma, né? Na concepção de produtos ou bens de consumo, né? Sempre com esse foco na forma, na função e nos valores afetivos também. Aproveitando aqui esse link, Acioli, vou falar para a galera sobre o segundo Brasília Cidade Design, né? O BCD, que vai rolar de 3 a 25 de agosto no Conjunto Cultural da República. Esse ano o evento vai chegar maior, com palestras, mostras, debates, mentorias, pitches, oficinas e business parties com convidados de relevância nacional e internacional. Vale a pena demais, galera, conferir esse acontecimento do design. As inscrições já estão rolando no site bcd2019.com.br. Lembrando que as palestras são todas gratuitas, mas são sujeitas à lotação. Então garante a sua inscrição lá. E também segue a gente no Instagram, @2bcdesign. Vamos lá, senhora? Bacana, obrigado, Davi. Bom, vou começar aqui apresentando um pouquinho melhor os nossos convidados de hoje, né? E vou deixar também depois eles falarem um pouco sobre a trajetória deles, mas vou falar aqui primeiro sobre o Dimitri, amigo e companheiro aí do design de produto em Brasília há bastante tempo. O Dimitri é bacharel em design pela UNB, ele tem uma pós-graduação na FGV em gestão de projetos. Já foi professor substituto de desenho no curso de desenho industrial lá na Universidade de Brasília. Ele é consultor sênior do programa ALI, é isso, Dimitri? Já fui para provas. ALI, que é Agentes Locais de Inovação do Sebrae DF. Hoje ele é sócio proprietário da Choque Arquitetura e Design, onde possui inúmeros projetos de arquitetura comercial, identidade visual, projetos de produto com foco no mobiliário. Isso mesmo? Basicamente isso. Basicamente isso. Bastante coisa. Bom, a gente está aqui hoje também com a Marja Sá. Ela é estudante de design de produto na UNB também e está acabando de voltar de um intercâmbio na Espanha, na Universidade Jaume I, é isso, Marja? Isso mesmo. Bacana. E aí eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho mais, assim, já vou começar aqui, Davi, perguntando como é que foi essa formação, como é que surgiu esse interesse pelo design para cada um de vocês. Contar um pouquinho da trajetória de vocês até chegar aqui, resumidamente. Bacana, cara, porque é difícil resumir uma história que começou quando eu tinha, eu acredito, uns 6 anos de idade, né? Meu pai não gostava que eu assistisse TV, Xuxa, essas coisas, entende? Então, e ele era um professor universitário, escrevia a dissertação dele na época, né, nos anos 80, você não tinha computador, então era tudo na mão ou na máquina, tinha muito papel em casa, eu desenhava bastante. E eu sempre gostei, não sei porquê, de desenhar ora monstros, ora produtos. Eu desenhava tipo um carro, eu fazia o painel do carro, desenhava o motor do carro, tinha um apreço em desenhar os detalhes de um produto, eu não sei porquê. Não entendo porque às vezes é uma encarnação.
Enfim, alguma coisa de uma outra vida talvez, mas eu sempre gostei muito de desenhar objetos ou monstros. Então não virei o Tim Burton, né? Fui para uma área um pouco mais metódica, mas eu sempre gostei bastante de desenhar objetos. Móveis. Antes de entrar na UNB, eu já desenhava móveis e produtos. Já tinha projetos de luminária quando eu estava, por exemplo, no segundo ano, né, do ensino médio. Então era uma coisa que sempre tive um apreço muito grande por arte e por design, por projetos de produto e tal. Não tive necessariamente um apoio, né, de início assim, da minha família, né, uma família com alguns artistas e arquitetos e muitos professores. E todo mundo achava que a carreira de desenho industrial era uma carreira onde eu desenharia basicamente parafusos. Minha prima, que é arquiteta, falava isso. Cara, você vai desenhar parafuso na fábrica, né? A própria palavra desenho industrial, nos anos 90 e tal, não tinha aquele glamour de hoje, entendeu? Hoje você fala, sou designer, então você enche a boca para falar. E no passado, quando você falava de desenho de objetos e tal, e especialmente desenho industrial, tinha a ver com uma rotina fabril praticamente, entendeu? Sem menor glamour. Mas ainda assim, eu segui essa genética, eu acho. Desde criança eu gostava de desenhar produtos, então eu meio que briguei um pouco com os meus pais, que queriam que eu fosse, né, que seguisse uma carreira nas ciências e tal, e foquei na graduação em design de produto, né? E para mim sempre foi uma coisa muito gratificante, muito gratificante. Eu falo que eu faço, que eu gosto todo dia, né? E é uma batalha. Brasília hoje tem um cenário ótimo, eu acho, bem bacana. Não vou falar ótimo, não, porque pode melhorar bastante, mas muito melhor do que quando eu e a Sueli estávamos na faculdade, né? Então tem espaço para desenho de produto. A gente vai falar sobre tudo isso, Dmitry, daqui a pouco. A gente vai falar com sobre o certeza. mercado, vai falar sobre tudo isso. A gente vai dar uma aprofundada boa hoje no tema. Mas antes disso eu vou perguntar para a Marja, como é que surgiu também o interesse e hoje em que ponto você está da faculdade, mas como é que surgiu esse seu interesse pelo design de produtos? Minha jornada é bem longa, assim. Meu interesse por design de produto... Eu comecei no design um pouco por acaso, né? Me formei em publicidade há muitos anos atrás. E aí, quando eu me formei, eu não me interessava muito essa coisa de agência. E aí, acabei começando a enveredar um pouco para o design editorial. Fui trabalhar no Sesc, mexi um pouco com evento e comecei a trabalhar muito nessa área de design editorial. E não sei se por começar a estudar o design editorial ou se foi uma coisa meio um pouco de família, que a minha irmã fez arquitetura, eu sempre voltei muito para essa coisa do design de interiores, do mobiliário, e gostava muito, e começou a vir essa coisinha aqui atrás da cabeça que vai dizendo, não, vai lá, vai fazer esse curso, eu acho que vai ser legal. E inicialmente eu pensei em fazer um mestrado, mas eu sentia falta um pouco dessa coisa mais da prática, de estar dentro da universidade, interagindo com as pessoas e conhecendo um pouco mais da base, né, da técnica, porque eu não tinha muito. Meu conhecimento de design foi muito mais fazendo do que estudando, né? Então, eu achei que seria interessante voltar para estudar isso. E aí eu tô, assim, bem em realização de um sonho mesmo. Eu durmo e acordo sonhando com design. Faz o que gosta também. Eu faço o que eu gosto de verdade. Fantástico. Ô, Davi, se você me permite, hoje eu acho que nesse nosso podcast de hoje eu vou me intrometer um pouco mais do que nos outros episódios. Permito, e vou me dar a liberdade de fazer a pergunta e de responder também. Meu Deus, vamos lá. Porque estou na minha praia, né, que é o design de produto, e eu acho que isso que o Dmitry falou, e a Marja também, é uma realidade de muita gente, né? Tem muita adolescente ali, ainda na fase de ensino médio, até antes disso, que gosta de desenhar, que está ali se expressando de alguma forma. Eu fui uma dessas pessoas que, enquanto estava todo mundo ali, não fui um mau aluno, de jeito nenhum,
mas enquanto estava todo mundo fazendo cálculo, estudando matemática, eu estava desenhando, cara, alucinadamente nos cadernos. Todos os meus, você pega caderno, livro, Guarda até era hoje os tudo cadernos que desenhado, era tudo desenhado. Então tem amigo meu que fala assim, cara, o Acioli, quando lá no ensino médio, lá ele desenhou o carro que saiu no mercado 10 era anos segundo depois. grau, não vem não, não mente não. Ensino médio, Chamava ensino médio, segundo grau. segundo grau. Exatamente. Então, assim, eu acho que começa daí, eu acho que muitas pessoas começam a realmente desenhar, e aí quando chega aquele momento de decisão de vida, né, de qual o curso que eu vou fazer, realmente ali aparecem algumas poucas opções. Então tem a arquitetura, artes plásticas, dependendo se a pessoa gosta de um desenho mais artístico, e o desenho industrial. E aí tem a questão da escala, né? E a minha decisão foi realmente assim, a minha escala era uma escala menor, era a escala do objeto. Igual o Dimitri falou, eu gostava de desenhar objeto mesmo, né? Bom, e minha paixão sempre foi o desenho de carro também, por alguma coisa ancestral aí. Comecei, eu nem sei porquê, mas eu estava lá rabiscando carro, né? E móvel também foi surgindo, aí depois que eu entrei na faculdade eu fui abrindo um pouco os horizontes, né? Mas isso começou muito cedo para mim, né? Então a minha lembrança mais antiga que eu tenho lá de criança eu já estava desenhando. Então acho que muita gente que está escutando vai se identificar com isso, dessa coisa quase visceral assim de desenho, né? Agora, dizer uma coisa, gente. Beleza, galera desenha pra cama quando era criança, eu também amava desenhar. Mas acabou que eu não enveredei para esse caminho. Até pensei em ser arquiteto na época, mas não fui. Mas aí vocês foram para o design de produtos, certo? Como você falou. Você falou que o Dimitri falou sobre que desenhava monstro ou objetos. Você carro pra caramba. Então, antes de tudo, eu queria saber de vocês, assim, o que é o design de produto? Tá. Nossa, é uma pergunta, né, complexa, mas porque existe uma resposta acadêmica certa, entendeu? Que a gente que fez graduação, pós-graduação, mestrado, por aí vai, tem uma resposta certa para isso, e tem uma resposta mais pessoal, né? Eu vou tentar traçar uma resposta que aborde essas duas partes, né? Projeto, geralmente, é uma espécie de planejamento, entendeu? Então, eu estou projetando, por exemplo, quando eu projeto um móvel, eu estou planejando, entendeu? Uma estrutura para atender uma determinada necessidade, ok? Assim como, desculpe a comparação, às vezes um engenheiro, quando projeta um hidrelétrico, ele está atendendo uma determinada necessidade. Então, design para mim significa projeto, entendeu? Agora, a diferença de projeto de um engenheiro, um projeto de um designer, né? Eu vou botar na área também um pouco de um arquiteto, mas focando mais para o design, nós projetamos valor também, nós projetamos comunicação, símbolos, né? Você pega o seu iPhone, um celular, uma mesa e tal, eu estou projetando elementos de comunicação, de valor, de cultura, entendeu? E de expressão individual. Então, para mim, o design de produto tem muito a ver com isso, com projeto, com desenho de valores, de cultura, entendeu? E de expressão pessoal, né? Estou materializando uma ideia abstrata, por isso que eu acho que eu fico até arrepiado quando eu penso em projeto de produto, porque é uma materialização de uma experiência, de um olhar, de uma visão de mundo. E é uma materialização que ela não é muito extremamente individual como um objeto de arte. Ela tem um compromisso de ter uma linguagem universal para que outras pessoas também percebam aquele valor, aquela visão, né, aquele sentimento, aquela cultura. Então, tem um compromisso de comunicação muito forte. Então, se eu vou projetar, por exemplo, esse microfone que eu estou falando agora, eu vou projetar para que ele faça sentido para as pessoas e que inspire as outras pessoas e que elas vejam isso como não só um microfone, mas como um super microfone, entendeu? Então, eu vejo que o design é basicamente isso. O que diferencia a ideia de projeto no design é isso. Estou construindo valor, estou materializando cultura, estou materializando também uma necessidade de expressão individual, que é o que motiva a gente também. A gente quer deixar a nossa marca, né? É isso. Bacana. Margem?
para você? Bom, para mim, o design... porque eu vim de um outro caminho, assim. Eu não era aquela criança que gostava de desenhar e que vivia desenhando cadeiras e móveis e objetos. É legal saber disso até porque tem isso, né? Às vezes a galera que não tem isso acha que não pode também. Não, e assim, para mim foi uma construção. Toda essa questão do design na minha vida foi uma construção, né? Eu venho da comunicação, aprendi a começar a ver as questões da estética e prestar atenção nesses detalhes, né? Fui estudar desenho para poder fazer o design, para poder trabalhar com isso, mas eu acho que assim, eu fiz um outro caminho, né? Então eu vejo muito o design assim um pouco mais pela questão do uso das coisas, né? Para mim sempre foi uma questão de tipo, nossa, essa cadeira que ela é confortável, eu tô me sentindo bem com ela, né, tal. Não era só questão da estética, para mim era muito, e eu vejo muito nesse sentido o design, de você entender para que vai funcionar aquilo ali, né, onde que você vai colocar, para que vai servir, e você tentar adequar aquela forma de uma maneira que você consiga entregar algo que as pessoas, que faça parte daquele ambiente. Que você não sinta como um extra, né? Como uma coisa ali que tá, mas não deveria estar e tal. Eu vejo muito por esse lado. Bacana. Davi, na verdade, pegando um gancho em tudo isso que a gente falou sobre o fato da criança que está ali desenhando e aí opta por isso, e a Marge acabou de falar que o caminho dela não foi esse. E, na verdade, eu considero que o design, na verdade, o design não é desenho, né? A palavra design, eu acho que é mais, ela significa projeto, né? Igual o Dimitri falou. Então, o desenho é uma ferramenta para você conseguir traduzir o ato projetual em alguma coisa. Então você não precisa ser um grande desenhista. Exatamente, Eu exatamente. vou fazer até um parêntese, porque hoje, com as novas tecnologias de computação, de 3D, eu desenho hoje, eu vou fazer uma confissão aqui, como se tivesse, acho que 6 anos de idade, eu perdi muito a mão. Cara. Eu faço um rabisco assim, vou direto para o computador. Claro. Então, hoje não é uma coisa assim tão essencial a tua capacidade manual de desenhar. Você faz o esboço, é claro, você tem que ter alguma ferramenta para se comunicar, entendeu? Mas às vezes não é necessariamente o desenho da mão. Porque antigamente só quem desenhava muito, né? Porque como não tinha um computador, você precisava traduzir exatamente aquela ideia em algo que, de repente, a pessoa que fosse fabricar conseguisse interpretar aquilo. Então, acabou que esse nome desenho industrial, né, hoje em dia, ele realmente, a palavra design talvez traduza muito mais que a palavra projeto, né, o ato de projetar. E eu confesso que, apesar de eu desenhar, os meus produtos hoje, eles partem de um rabisco muito rápido, de uma transformação de uma ideia em algo ali que eu consiga mais ou menos entender o caminho, e a partir dali já existem ferramentas fantásticas que conseguem traduzir isso de uma forma muito mais clara do que você ficar ali um dia inteiro fazendo um desenho. Porque a ideia de desenho industrial é muito engraçada, como ela chegou no Brasil, né? Nos Estados Unidos é design. Bota no máximo industrial design, entendeu? Mas é design. E a etimologia da palavra design vem de designare, né? Que é de designar algo, entendeu? No Brasil, o design chegou no momento de foco na industrialização. Veio com o JK, entendeu? O Brasil ele tinha que se modernizar. E o foco era indústria. Você pensava em modernidade, era indústria. Então, o desenho industrial veio muito em função disso com a EGE no Brasil, né? Sim. Então é uma abordagem muito modernista, funcionalista e tal, e não foi importada no Brasil com outras facetas, que hoje nem se fala tanto em desenho industrial, hoje se fala mais em design. Né? Inclusive as faculdades têm alterado já o nome, a própria UNB, não é isso? Mas já alterou o nome, já não é mais desenho industrial. A gente está numa fase de aprovação do novo currículo, vai começar a implementar acho que no próximo ano. E já com essas vertentes, vai começar a incluir também o design de serviços, o design de aplicativos, né? Essa coisa mais digital. Como parte do currículo, design como parte do currículo, como separados? Como parte do currículo. E aí vão ter provavelmente as 4 vertentes, né?
O digital, o gráfico, o produto e o serviço. Para tirar a ideia de desenho. Isso. Não tem a ver com desenho, tem a ver com projeto. A gente tem falado nos últimos podcasts aqui, né, Davi, que o Só design tem... uma vírgula. Sim. Eu ia dizer só que, cara, isso é muito louco, porque eu lembro quando eu fiz vestibular e tal aqui em Brasília, que para o moleque que não entende muito bem isso que vocês estão falando, ouvir falar em desenho industrial, a cabeça dele vai para a questão da indústria. Do desenho da indústria. Mesmo, é muito louco isso, como esse termo, essa mudança é importante. Porque, pô, o moleque adolescente já não tem esse know-how ainda. Eu falo por mim, que assim, na época que eu fiz vestibular a primeira vez, não sabia nem o que era Pois é. desenho industrial. Então eu falei, tem esse negócio aqui de desenho industrial, não tem nada a ver comigo não, vou Gosto fazer de outra coisa. E fui atrás da publicidade porque... Não quero matar esse capitalismo. Imagina. Sou comunicativa e tal, vou fazer isso aqui, né? E aí essa questão do desenho, claro que assim, você tem que conseguir mostrar o que você está pensando, a sua ideia de alguma maneira. E o desenho está aí para isso, assim, de você conseguir mostrar de alguma maneira. Mas o design ele é muito mais a questão das soluções que você dá para aquele problema, para aquela questão que você está resolvendo. Se você conseguir demonstrar essas soluções que você deu de uma outra forma que não seja desenhando, tá ótimo. Tanto é que se fala muito hoje em design thinking. Você tem administradores, você tem uma série de pessoas, educadores, engenheiros que trabalham com essa metodologia, que design para mim é muito uma metodologia, uma forma de se resolver um problema, entendeu? E eles estão usando essa metodologia, essa forma de se pensar design, que é o design thinking, para solucionar problemas como, por exemplo, problemas de contabilidade, problemas de aprendizagem, problemas de hospitalares, entendeu? Então, e esse processo, essa metodologia do design, ela começa, muitas vezes, um processo de empatia, de você tem que conhecer o problema na raiz da questão, então, design tem muito a ver. Vamos tirar a ideia assim, de desenho, né? Sim. Então, o design tem muito a ver, primeiro, com pesquisa, uma pesquisa ampla sobre o produto, uma imersão mesmo, tem muito a ver com a empatia, se colocar no lugar da pessoa que você vai projetar aquele produto. Então, é o que diferencia, às vezes, o design de um trabalho de um artista, porque não é tanto você, é o outro, tem muita empatia. Tem um projeto de pesquisa, ideação, de criação, né? Você desenvolve a alternativa, você prototipa isso, então tem teste, você testa aquela ideia, prototipa ela e coloca no mercado. Então, basicamente eu tenho pesquisa... E ainda valida depois no mercado, né? Validação, isso. Prototipagem e validação. Exatamente. Então, essa metodologia, então eu tenho pesquisa, ideação, que é a criação, desenvolvimento, prototipagem e validação, esses 5 passos aqui, você pode utilizar para qualquer área da tua vida. Você pode utilizar, inclusive, para você mesmo. Você pode fazer um processo de design thinking pensando na sua própria vida, né? Isso é louco, mas é verdade. Isso aí, hoje em dia, o design tem seguido assim por vertentes que você nunca imaginou, justamente porque a gente criou um método para resolver um problema. Basicamente. E é muito legal que se dissemine essa questão do design thinking, dessa metodologia, porque assim, muita gente pensa que você fazer um design de alguma coisa você acordou com aquela ideia genial e foi lá e fez. Não é, tem todo um processo, né? Então, assim, muita gente que acha que não tem o talento para isso, é tão desenvolvido, passo a passo, que eu acredito realmente que qualquer pessoa que tem interesse, assim, pela área, tem total capacidade de desenvolver alguma coisa bacana, muito bacana no final. É a solução de problemas. Então, surgem vários problemas, podem ser desde uma questão de um produto, a gente já desenvolveu um projeto agora de um sistema anti-infecção bacteriana em fraldas geriátricas. Cara, ele faz fachada de loja, entendeu? Então, são problemas que surgem. Eu tenho uma formação em medicina, não, mas um projeto, vamos supor, um projeto você não se junta com especialistas para resolver um problema. Você foi fazer essa entrevista hoje com designer. Você não é designer, você chamou o seu olho para te ajudar, para resolver. Aqui a gente tem tantas situações de projeto na nossa vida, entendeu? Às vezes eu estava saindo lá da Pão Minuto, num trânsito absurdo,
prazo curtíssimo. Eu usei o Waze, eu tive que projetar como é que eu chegaria até aqui, entendeu? Então a gente tem esses problemas. Resolução de problemas, elas são várias. A gente pode usar essa metodologia de design para chegar mais rápido, de maneira mais eficiente ou mais bonita, entendeu? Dimitri, você estava falando aí de todos esses casos, né, de resolver problemas do seu dia a dia ou problemas do cliente, né? E a gente, como profissional que está aqui em Brasília já há bastante tempo, né, a gente tem uma história mais ou menos paralela ali, né? Você tem o seu estúdio, eu tenho o meu também, de design de produto, e a gente cada dia está entrando em um universo completamente diferente, né? Então, o designer de produto, no caso, ele precisa entender profundamente algo que de repente não tem nada a ver com o contexto dele, né? E aí, de repente, ele se torna um especialista em alguma coisa, algum detalhezinho ou em uma coisa muito ampla. Ele tem que estudar sobre medicina para poder resolver um problema da medicina. Então, você acaba tendo uma visão muito global de mundo, o designer por si é uma pessoa, assim, ele acaba se tornando uma pessoa muito crítica, ele acaba se tornando uma pessoa que analisa muito as situações, porque faz parte do processo de design analisar as coisas, né? Para poder propor respostas para aquilo, né? Então eu acho que talvez o diferencial de um bom profissional de design, ou uma pessoa que já está bastante tempo no mercado, é que talvez ela já passou tantas vezes por entender um problema inteiro e dar a solução, que às vezes ele se torna uma pessoa tão observadora que ele bate o olho e começa a entender aquele problema e já, pum, bate ali e consegue dar uma resposta rápida para aquilo. E a gente acaba se tornando, às vezes, de vez em quando, um pouco chato, assim, porque você realmente se torna um pouco crítico, não é isso, Dimitri? Eu acho que o que caracteriza um designer não é saber desenhar. O principal ponto é você ser um questionador. Você se pergunta, por que as coisas são assim? Exato. Por que essa cadeira tem que ser desse jeito? Por que eu tenho que dirigir um carro? Por que o avião é desse jeito? Por que essa embalagem é assim? Por que as fraldas geriátricas são desenhadas dessa forma? Por que essa cadeira aqui no podcast está fazendo barulho e está atrapalhando a nossa... Pois é, cara. Então é um questionador, é um cara que ele está o tempo inteiro se perguntando o que eu posso fazer de melhor. Então, ele não só questiona, porque se fosse só questionador, ele seria um chato, só um crítico, né? Mas ele é um cara que ele questiona e ele propõe algo. Então é um espírito que ele é muito questionador e ao mesmo tempo propositivo. Ele é de ação, entendeu? Então se você tem essa característica, você acha que o mundo que você está pode ser melhor e você tem garra e vontade para mudar isso, você já tem metade do caminho para ser um bom designer. Bacana. Eu concordo, eu acho que é muito uma área de curiosidade, de observação. Se você tem essa coisa da curiosidade, se você presta atenção nos detalhes e isso que o Dimitri falou, de você ser proativo, de propor mudanças, né? Porque tem um perfil também que é o perfil de só enxerga o problema, ele não consegue encontrar, não sai dali, né? Ele só vê o problema. E aí já tem uma trava, e já não vai conseguir desenvolver muita coisa. Vou interromper vocês um pouquinho só para falar mais uma vez do segundo Brasília Cidade Design. A gente está falando aqui sobre design de produto, e isso é muito legal. Se você está curtindo esse papo, sabe que no segundo Brasília Cidade Design você vai ver muito conteúdo legal, design de produto, design de moda, biomimética e várias outras vertentes do design. O evento vai rolar de 3 a 25 de agosto no Conjunto Cultural da República e esse ano vai chegar maior ainda, com palestras, mostra, debates, mentorias, pits, oficinas e business parties com convidados de relevância nacional e internacional. Sério, galera, vale a pena demais. Se você é profissional do design, se você é estudante do design, ou se você é simplesmente um curioso como eu, vale a pena. As inscrições já estão rolando no site bcd2019.com.br. Segue a gente no Instagram também, que é @2bcddesign. Eu estou fazendo esse gancho com o evento do BCD justamente porque o tema lá esse ano é para falar sobre inovação e sustentabilidade, né? Enxergar como que as diversas vertentes do design atuam no dia a dia das pessoas, e qual a importância da inovação da sustentabilidade hoje dentro dessas vertentes. E eu pergunto para vocês isso em relação ao design de produtos. Cara, é total. Quando a gente comenta, por exemplo, que o design tem um perfil questionador, é justamente esse, assim. Por exemplo, quando a gente pensa no desenvolvimento de um produto,
né? Tem um livro muito bacana do Ezio Manzini chamado Desenvolvimento de Produtos Rentáveis. Eu acho que a tradução para português do título deve ter sido errada, porque é muito ruim esse título, mas enfim. E ele trata de alguns passos para isso, entendeu? Que eu acho que tem muito a ver com o design. O design, de fato, pode fazer com que a gente mude a forma como a gente lida com as coisas e como a forma como o mundo está caminhando. Hoje, nós que estamos escutando esse podcast, provavelmente somos de uma classe média que tem uma grana legal, tem um bom poder de consumo, mas vamos pensar que a maioria do mundo não tem essa mesma capacidade de consumo. E ninguém é babaca aqui o suficiente para achar que essas outras pessoas têm que morrer pobres e que a gente que tem que ser uma elite. Ou seja, a gente espera que o mundo, pessoas que não têm condições de ter água potável, de consumirem produtos, elas vão conseguir. Só que do jeito que o consumo está indo, o mundo ele vai se esgotar se todo o planeta consumir como nós, a nossa classe média, consome. Então, o que tem acontecido? Vários designers têm propostos, por exemplo, formas diferentes de desenvolver produtos. Ou mais do que produto, porque acho que a questão hoje para a sustentabilidade não é você pensar num novo produto, você tem que desenhar, fazer um design de um comportamento novo. Já está acontecendo isso e eu estou achando o máximo. Por exemplo, por que eu tenho que ter um carro? Por que eu não posso, por exemplo, compartilhar um carro? Por que eu não posso viver numa sociedade mais baseada em serviços do que em consumo de produtos? Por que o designer não pode projetar produtos mais focados na demanda, na oferta de um serviço do que na posse de algo? Entendeu? Provavelmente o celular que vocês têm deve ter ficado com vocês por 2, 3 anos no máximo, entendeu? Isso não é ecológico, entendeu? O ideal seria que ele ficasse por muito tempo com vocês, então que todos os mecanismos, todos os acessórios pudessem ser reciclados e transformados em alguma coisa sem deixar uma pegada forte no planeta. Então, o designer hoje ele ajuda muito a você repensar produtos, mas não só produtos, como comportamentos também, entendeu? Então você já tem, por exemplo, hoje aqui em Brasília, esses patinetes, por exemplo, que fazem com que você repense o uso de um transporte público, né, de um ônibus, ou então de um carro pessoal seu. Então eu acho que o designer, esse evento, ele vai mostrar, ele pretende mostrar como o design pode mudar a sociedade, e já está mudando. Hoje as mudanças são muito rápidas. No passado, você demorava, assim, às vezes, 1, 2 gerações para ver uma mudança, entendeu? Você se comportava como seu pai, como seu avô por gerações. E hoje não, as coisas mudam muito rápido. Então, essa mostra, ela tem para mim um papel fundamental de mostrar toda essa novidade, tudo que já está acontecendo, né? Dimitri, deixa eu te cortar um pouquinho para tentar traduzir isso que você tá falando, assim, mas para uma forma talvez mais leiga, assim, de como o designer pode atuar de forma realmente efetiva nesse processo de, às vezes, projetar algo que não seja um produto em si, mas uma forma, uma solução para alguma coisa. A gente está falando aqui sobre design thinking, né? Sobre solução de problemas. Então, por exemplo, a história do patinete. Quando você pensa no patinete, você pensa assim, o designer de produto poderia projetar o patinete. Mas não, na verdade o pensamento qual é o problema? O problema é a locomoção em curtas distâncias. Eu consigo chegar com o meu carro, mas de repente eu quero algo que me leve do ponto A a B curto de forma sustentável. E o problema é esse, entendeu? Então, assim, o que eu vou propor para resolver esse problema, que é a locomoção em um ambiente urbano ali, e que eu faça isso de forma ecológica, ou seja, eu não pegue um carro de 1 tonelada e deixe ele estacionado ali, ocupando a cidade, 60 quilos, para transportar uma pessoa, né? Igual a gente aqui em Brasília tem um carro por pessoa. Então, como é que eu resolvo esse problema? Então, o designer, ele não foca, no caso, que é um pensamento novo agora, né, do design thinking, focar na resolução do problema. Então você pensa, o problema é esse, como é que eu resolvo isso? E aí, esse tipo de questionamento do design thinking é que tem provocado toda essa mudança social, né? De você
falar assim, beleza, qual o problema, por exemplo, no meu espaço de trabalho? Por que eu tenho que alugar uma sala inteira, eu pagar a minha própria internet, pagar água, pagar luz, se eu posso, de repente, compartilhar isso com outras pessoas que têm a mesma necessidade que eu? Né? E aí, de repente, surge um coworking. E dessa maneira, surgem N soluções hoje com pensamento metodológico de design. Né? Eu acho muito bacana que tenham esses eventos justamente para a gente tirar essa ideia do design dessa coisa da cosmética, né? De você deixar bonito só. Ah, não, o designer... fiz aqui o produto, tem toda a ideia, eu vou chamar o designer agora para deixar bonito. Não, se o designer não fizer parte do processo desde o início, justamente nessa etapa de tentar chegar numa melhor solução do problema, não vai resolver. Provavelmente você vai trazer um produto que não atende, que não tem um serviço que realmente funciona para aquela pessoa que está usando, né? Eu acho que a gente precisa um pouco já começar a repensar bem esse papel do design na sociedade, tentar trazer novos produtos que sejam mais sustentáveis, que atendam ao público. Já rola isso? Eu acho que está começando, ainda está incipiente, assim, eu acho que está começando, mas assim, a universidade ela tem um papel muito forte nisso, né? De trazer o ambiente de debate, de discussão, de pensamento crítico, né? Para a gente começar a entender que o design não é só deixar bonito, que ele tem um Davi, na verdade, assim, maior. eu acho isso fantástico que a Márcia está falando, porque a minha experiência aí já nem vou falar quanto tempo, já são 15 anos já por aí, né, Dimitri, de trabalho, de mercado. Vamos denunciar tanta idade, não. Minha experiência é o seguinte, que às vezes o cliente, ele chega com uma demanda para design de produto, né, para fazer, às vezes, o que ele acha que é uma cosmética, e aí, de repente, o designer ele entra no processo e, às vezes, acontece do designer falar para ele o seguinte, mas por que você não pensou em outro? De repente, o produto em si nem é a solução. De repente, pode existir um não produto. De repente, pode existir outras soluções para resolver aquele... Porque a gente vai olhar qual é o problema que ele está tentando resolver. E, de repente, você pode resolver aquele problema de outras formas que não são exatamente algo físico, né? E aí, o designer está ali para solucionar essa problemática, e não para entrar no final da cadeia e falar assim, não, beleza, já está tudo projetado aqui, então vou colocar uma camada aqui de estética, né? Então, quando o designer entra para um processo, ele acaba entrando com esse olhar muito crítico e abrindo, às vezes, a cabeça de um industrial, de um empresário que começou a entender ali o quanto o designer pode contribuir com a empresa dele ou com os processos dele de uma maneira que ele não tinha imaginado antes. Não é isso, Dimitri? Eu acho que você tem vivenciado isso também, né? Tenho vivenciado isso. Eu acho que hoje está real, palpável. A gente deu o exemplo do patinete, que mostra muito bem o design, que é super interdisciplinar. Eu tenho desde o projeto de um aplicativo ao projeto de um produto de uso coletivo, ou seja, muito mais robusto, com interface também muito mais segura. Eu acho que o design hoje está cada vez mais palpável, mais complexo, entendeu? Eu desenvolvi há um tempo atrás um projeto que eu achei muito interessante, que trabalha bem essa questão de como o design não é apenas estética. Porque às vezes a gente tende a associar o design, eu até comecei quando eu falei assim, o que é design? Eu falei comunicação, né? Quando a gente pensa em comunicação, muitas vezes a gente está pensando na comunicação do belo, né? Mas não é só a comunicação do belo, às vezes a comunicação é uma função. Tipo, por exemplo, eu vejo essa cadeira como cadeira porque ela tem um desenho de uma cadeira, então eu tenho símbolos para desenhar aquilo como uma cadeira. Não é fundamental, então, o belo, a estética? Ou é? O belo, eu pessoalmente, vamos lá, Dimitri Lossix, acho que o belo eu acho que tem que ser, ele é importante. Tem uma simetria e tal, eu acho. Mas o belo é que... O belo, ele é pessoal. É subjetivo. O que é belo para mim, que sou brasileira, vivo em Brasília, mulher, não é o mesmo que é para você, que é homem e que tem um outro background, ou uma pessoa que seja, sei lá, numa cultura asiática. Ele vai ver outra coisa como belo. Então, isso é muito subjetivo. Mas você busca o belo no seu trabalho dentro do seu entendimento disso.
Claro, sim, mas Acho não é o objetivo final da eu coisa. quero dar um exemplo de Nas artes tem um pouco disso, por exemplo. A Bach tem um livro muito bacana que é o Abuso do Belo. O abuso do belo. Né? Então, nas artes, às vezes, você tem trabalhos que são grotescos e o artista procurou aquele aspecto grotesco. E, de fato, por exemplo, se eu estou projetando uma caldeira para uma usina, entendeu? De fundição, às vezes essa peça tem que ter um aspecto que demonstre perigo. Sim. Entendeu? Afaste-se. Afaste-se. Então, claro que depende muito da questão. Eu, se eu fosse projetar uma caldeira, eu falaria, olha, galera, não bota a mão aqui não, porque você vai se dar mal. Entendeu? Então, tem a ver com a comunicação. Mas porque eu estou dizendo que eu me pergunto belo, eu nunca faria uma coisa de propósito, como um artista, tipo, isso vai ficar feio. Né? Eu vou fazer um negócio muito feio, vou botar uma Comic Sans aqui, esse negócio. Desculpa. Vamos dar um podcast só sobre Comic Sans, hein, gente? A textura do Romero Brito, né, esse móvel. Que vai Outro podcast. Bom, mas eu queria dar um exemplo também de um projeto que inclusive estou envolvido nele agora, que o cliente chegou e falou para mim, olha, eu quero que você projete algo invisível. Algo... Aí você falou, tá pronto. Olha aí. Não, o que acontece? É um design de produto mesmo, é um termômetro, tá? Basicamente é isso, que vai ficar num lugar público, certo? Mas ele quer que aquele produto passe desapercebido. Não é para a pessoa ver e falar assim, nossa, coisinha bonitinha, deixa eu pegar isso daqui e tirar do lugar, porque vai estar num lugar público. E é um termômetro, ou seja, ele está ali para medir a temperatura. Então, a função dele é medir a temperatura, ele tem que ser, esteticamente, tem que ser um produto ali, a gente pode dizer bonito ou não, certo. Mas o mais importante que o cliente me pediu foi o seguinte, olha, eu não quero que as pessoas percebam ele, eu quero que ele esteja lá gerando os dados que ele tem que gerar, mas eu não quero que as pessoas percebam ele, não importa se vai ser bonito ou feio, eu quero simplesmente que as pessoas não percebam. Então, o que acontece? Ele me passou um requisito do projeto, né? A gente trabalha muito com requisitos do projeto, né? Ele me passou um requisito do que era desejável ali para aquele produto. E eu tive que entregar uma solução para aquilo que ele estava me pedindo. Então, assim, para ele não importa se vai ser bonito ou feio, importa para ele aquele requisito de que ele não quer que uma pessoa chegue ali, arranque e leve embora, entendeu? Então, de repente, eu posso fazer alguma coisa que mimetize ali com a parede de onde eu vou colocar, entendeu? Ou que seja uma coisa extremamente fina e que, entendeu? Uhum, e então, assim, não necessariamente o belo, ele está em todos os projetos. A gente sempre busca, claro, colocar um bom gosto, alguma coisa que naquele momento de decisão de um cliente possa falar assim, poxa, mas isso aqui foi bem projetado, isso está bonito, isso está harmônico. Gente, isso tá harmônico. Eu acho que a ideia é você tentar se conectar com a pessoa que vai comprar aquilo ali, né? Então, assim, entender o seu usuário e falar, não, tá, eu vou colocar esse detalhe aqui, porque esse detalhe vai chamar a atenção do meu usuário, porque eu estudei ele, eu entendi que ele gosta disso, né? E aí você vai nessa linha. Agora, a gente tem também uma vertente do design, de fazer muito essa questão da estética, também por essa tendência da indústria da coisa descartável, né? Então, você tem que criar um detalhe, uma coisa mais bonita, diferente, é o styling, né, que se institucionalizou, para você vender de novo aquele produto para aquela mesma pessoa que já tem, né? E aí você continua fabricando e vendendo, então a beleza entrou muito também nesse sentido, de você se preocupar com aquele detalhe estético para poder vender mais, né? Gerar o consumo e a obsolescência estética. Gente, eu queria mudar um pouquinho o foco, Davi, porque é o seguinte, a gente está falando bastante sobre os conceitos de estética e tudo, mas eu queria entender um pouco melhor como é que são as questões de mercado hoje pro design de produto, né? Agora você como é que exatamente, eu acho que esse é um tema também muito importante, porque a gente tem aí uma quantidade de designers de produto que saem no mercado, e também para o Dimitri que está atuando, queria entender como é que está na percepção de vocês o mercado hoje. Existe mercado para o designer de produto? Está crescendo? Não está? Como é que está isso? Olha, a sua opinião? Na minha opinião, eu acho que existe sim um mercado para design de produto. Do passado, né, as tecnologias de fabricação
elas demandavam produções em larga escala. Entendeu? Então, o designer ele ficava sempre refém de uma grande indústria, né, para poder viabilizar os seus projetos. E Brasília, em particular, sofria isso porque Brasília nunca foi um Não tem uma vocação industrial. Não tem uma vocação. Então, o designer que se formava em Brasília falava, cara, vou fazer o quê? Vou fazer concurso público para gráfica do Senado? Né? Enfim. E aí, Estima de muita gente. E aí o que acontece? Com o tempo, as tecnologias que surgiram permitiram séries mais limitadas, uma maior customização de produtos, e hoje você pode fazer produtos em pequena escala sem necessariamente um custo muito elevado. Então, é cada vez mais comum você ter séries de produto menores, com mais valor agregado, entendeu? E com preço que ele é, de certa forma, economicamente viável. A impressão 3D vai revolucionando isso também. Você tem impressão 3D, você tem, por exemplo, fresadoras, né, que são máquinas, CNC router, que elas esculpem, usando uma linguagem mais popular, assim, esculpem qualquer material, desde uma pedra, uma madeira, a forma que você projetar em 3D, ou seja, você não precisa necessariamente de um artesão para projetar formas mais orgânicas e fluidas e tal. Ou seja, você precisa de menos pessoas para tirar uma ideia da sua cabeça e transformar ela num produto. Num produto que pode estar à venda, né? E cada vez mais pessoas que, por exemplo, lançam produtos que são autorais para solucionar problemas que elas veem, entendeu? E, enfim, está super acessível. E não é só no design. Vamos lá, não é só no design. Vocês já viram falar do Nubank? Né? Pô, é uma startup, o cara criou um banco, velho. Um banco. Você pensa que é um banco? É muito. Você pensa em banco, você pensa num cara gordo, muito rico e tal. E você pensa, cara, você é um banqueiro, né? Você é um filho de milionário, mas é um moleque, cara, que tava puto da vida porque não queria mais pagar taxa de cartão sem usar. Ele criou um banco, entendeu? Então, hoje, não é nem só na área de design, em vários campos, tem muito isso. Você consegue fazer as coisas. Quer criar um banco? Você cria um banco. Você quer criar uma cadeira, projetar e construir uma cadeira do jeito que você quer, um produto, seja ele qual for, você consegue. Tem tecnologia para isso, entendeu? Então, a primeira falha é um designer que fala assim, eu não projeto porque não tem indústria. Esquece. Hoje a indústria não é limitante para isso. Entendeu? E a própria sociedade está absorvendo muito bem isso, né? Porque está mudando também, né, os paradigmas. A sociedade está pronta ali para, de repente, perceber que uma produção local, de repente, os aspectos emocionais, afetivos da coisa. Então, no lugar de comprar, de repente, uma roupa lá do fast fashion, ela vai querer, de repente, uma roupa que tem alguma coisinha ali da cidade dela. Então, vai dar... são outros valores que estão agregados ali e isso vai para o produto também, não é isso? Totalmente. E uma outra coisa que é muito legal é a seguinte, a nossa indústria, né, graças a Deus, ela está começando a valorizar o design. Quando a gente pensa, eu vou pegar o exemplo da indústria moveleira. Até os anos 90, comecinho dos anos 2000... Moveleira, gente. Moveleira. Não falou noveleira, viu? Pelo amor de Deus. A noveleira também exporta, tá? Até hoje exporta, muita novela, México, que diga. Mas a indústria moveleira, ela exportava muito para a China, exportava a indústria, então ela não queria saber de design local, porque ela desenvolvia, vou exportar para os Estados Unidos. Então o design era importado. O que aconteceu? Com outros players no mercado, ela começou a falar, olha, eu tenho que investir mais no meu mercado local, no mercado brasileiro. Então a indústria de móveis, tá? Não noveleira, ela exporta, ela tá focando mais no mercado local. Para entender o mercado local, ela está contratando designers locais, brasileiros, entendeu? Que entendem o mercado local para gerar valor. Foi aquela primeira coisa que a gente conversou. Então, hoje, eu por exemplo, projeto, o Acioli também, para indústrias de fora de Brasília, entendeu? Porque é uma outra característica maravilhosa de hoje, nos nossos tempos, que você está no Brasil, você pode estar projetando, por exemplo, uma empresa no Alasca. Você manda por e-mail, você faz videoconferência. Então, as fronteiras também, elas se extinguiram de certa forma, entendeu? Está tudo mais fluido, está tudo mais imediato.
Você anda no patinete em Lisboa, ele é lançado no Brasil, às vezes simultaneamente, então está tudo muito conectado. Então eu acho que a indústria brasileira, ela está consumindo design, existe, eu vou falar sério, uma demanda, uma carência de bons designers, entendeu? Então fica a dica aí para quem está dando aula e para quem está se formando, tem demanda sim, entendeu? Para isso, o mercado não está saturado, entendeu? De bons profissionais. Eu vou falar, está saturado de más profissionais, gente que não tem uma boa formação, isso é fato, entendeu? Mas em todos os mercados isso acontece. Eu quero falar que não tem demanda, tem demanda. Então, temos 2 pontos aqui. Temos um ponto que é, novas tecnologias permitem que você seja independente de indústria, e a indústria, ela está hoje cada vez mais educada e contratando designers, porque ela vê resultado em vendas, é econômico mesmo. Ela contrata um cara e ela percebe que quando contrata o design, vende mais produto. É simples assim. E o empresário, ele trabalha assim, né? Com números, tá gerando, tá fazendo a diferença ali nos números da empresa dele, ele entende que aquilo é bom e ele investe mais naquilo. Com certeza. E, claro, eu quero ver também a opinião da nossa estudante, né, Marja, sobre o mercado. Na verdade, assim, eu tinha mais uma pergunta para fazer para vocês, que você falou, o Dmitry falou que o mercado está começando a se abrir para os designers, né, entendendo que é importante a presença do design na indústria e tal, mas eu queria saber qual é o perfil dessa indústria que está começando a abrir para os designers, sabe? Para quem que esse pessoal está projetando? Eu pergunto isso porque, assim, eu tenho uma preocupação muito grande minha como designer, de ver o universo do design focado para a classe média, para quem tem poder aquisitivo, e a população de baixa renda, a população, né, da favela, a população das comunidades. Você não vê nada pensado para eles, né? E aí eu queria um pouco jogar essa pergunta aqui para vocês. Posso começar só um pouquinho, Dmitry? Depois eu sou o entrevistador que está se intrometendo hoje, né? Vai lá. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente, assim. Eu acho que essa questão do design para a classe AA, enfim, ou para as classes mais altas da sociedade, isso também é um preconceito. É uma visão ainda que não é tão realista, porque eu acho que o design está realmente em tudo. Toda coisa precisa de alguém para projetar aquilo, né? Então, lógico, um produto bem projetado vai estar numa indústria que de repente tem um design, às vezes é um produto que tem mais valor agregado e acaba fatalmente indo para uma classe social mais alta. Mas a gente tem visto uma movimentação grande de empresas de todos os segmentos se preocupando com design. Então, a gente tem uma marca de móvel, por exemplo, classe A, mas a gente tem uma Tokstok, por exemplo, que já pega um segmento ali que está um pouco mais abaixo, que está preocupada com design. Que ainda é classe A. Mas ainda Não, calma, mas eu vou né? chegar lá. Sim. Mas a gente... e aí você tem um movimento Casas Bahia, contratando designers, igual aconteceu agora nos últimos anos, fazendo uma linha inteira de móveis para a classe C, D, E com design. Né? Quando eu falo com design, eu digo assim, com alguém realmente pensando, projetando, mas não significa que aquele móvel das Casas Bahia, que a gente diz que não tem design, na verdade ele tem design, porque alguém projetou pensando no material, pensando em como levar um móvel barato, pensando em qual é o público que consome ali numa loja de classes, enfim, que precisa entregar um móvel muito mais barato. Então aquela pessoa precisou projetar aquilo. Então tem design ali, tem projeto, né? Tem projeto. Totalmente, né? concordo. Eu sempre fui um crítico assim, das Casas Bahia, né? Eu entrava na primeira, era sempre um sinônimo de mau gosto, né? Aquele sofá, assim, de almofadas horrorosas e tal. E é engraçado que de um tempo para cá, a qualidade dos projetos tem melhorado muito. E eu não posso citar nomes, mas eu conheço designers consagrados no Brasil que projetam para Casa Bahia. Sim. É porque eles não gostam, eles não falam. Não assinam. Não assinam porque Louco é questão de isso, imagem. Mas é de famosos projetos para Casa Bahia. Só que eles não assinam.
Esse é um ponto. E eu vou dar um exemplo pessoal meu de um projeto de design com foco social popular. Eu fiz um projeto para uma clínica chamada Vilas Boas. Ela produz radiofármaco, né, que são os medicamentos radioativos, entendeu? Para tomografias e para alguns tratamentos de câncer e tal. A empresa de Brasília, ela produzia esse medicamento, precisava ser transportado, a gente tem uma legislação muito dura em relação a isso, e ela só tinha no Brasil uma única empresa que fabricava uma embalagem para poder transportar esse medicamento. Cada embalagem custava R$170, era descartável, entendeu? Embalagem cheia de coisa gigante, um desperdício de matéria-prima e tal. E eles me chamaram para fazer, eu não sou físico, eu não sei nada de energia nuclear, mas eu reuni um timezinho ali e a gente desenvolveu um produto, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear, os testes são bizarros, você tem que botar no YouTube, porque dá muita visualização, porque eles destroem, pegam um guindaste, jogam de 12 anos, tacam fogo, assim, acho que ia gerar uma mídia legal para eles. E foi aprovado, sabe quanto custa essa embalagem hoje? R$20. 170 para R$20. Então, é um exemplo muito prático de um design, por exemplo, deixando o produto mais barato. Sim. Tornando o tratamento de câncer mais democrático. Então, existe. Porque sabe o que acontece? É que um produto desse, ele não tem glamour. Exato. Ele não vai para Casa Bahia. Se eu postar no Instagram esse negócio, não vai dar nem 10 curtidas, entendeu? Porque não é uma coisa, uau, que linda e tal. Então, é um pouco isso. O que você vê, você acha bonito e tal, geralmente é caro mesmo, porque você está vendo símbolo ali. Uhum. Agora, o que de fato é de design que vai para a sociedade, que democratiza e tal, às vezes não é esteticamente tão agradável. Por várias questões, né? Tem uma questão muito bacana de linguagem, mesmo que o teu código, né, estético também é muito diferente do código estético de uma classe C, D e E, entendeu? Então, às vezes, o que você não consegue perceber um valor que eles percebem. Eu perguntei mais no sentido mesmo de saber o que estava rolando no mercado, né? Eu acho que... Porque a gente não vê isso que você falou, a gente não vê. Tá, e aí eu queria saber, tá acontecendo esse movimento mesmo? Só um minutinho. Nesse sentido, né? Então, eu acho, Davi, que a gente pode, inclusive, depois propor um tema de um podcast que pode ser o design invisível, né? Porque, na verdade, quando você vai em um supermercado, aquela prateleira enorme de qualquer supermercado, que os produtos são super democráticos, uma embalagem de um sabão em pó é o mesmo que vende para a classe A, D, E, enfim, aquilo foi projetado. E a pessoa não percebe que aquilo ali é fruto de um processo de design, uma embalagem, certo? E aquele design é invisível. A pessoa não pensa, foi um designer, e de repente um designer consagrado, uma pessoa que realmente tem um grande nome, foi contratado por uma grande empresa para produzir uma embalagem que vai atingir todos os públicos. Mas se ele não assinar também, como é que eu vou saber que ele acredita? Pois é, mas é o design invisível, porque assim, tá. quando Por que a gente acha que é tão importante o design ser assinado, o cara ir lá e botar um nome dele, nem sempre é. Sabe, tem um pouco dessa visão, até dentro da universidade, assim, tem um certo glamour do design, de você falar, nossa, foi fulano que fez, foi o ciclano que fez. Mas esse assinado é realmente, esse assinado é o que é o visível, é o que ele é projetado para ser mostrado, para aparecer, para ter assinatura. Mas esse não é o design popular, esse não é o projeto que é feito para todas as classes sociais, o que está na prateleira do supermercado, da embalagem que funciona, que a pessoa pega e não vai derramar de forma errada o líquido que está ali dentro na hora que for usar, entendeu? Porque o designer vai projetar ali aquele bico que vai fazer o líquido sair da forma correta na hora que for derramar no lugar correto. O designer pensou nisso. A pessoa derrama aquele líquido e não pensa que alguém projetou o ato de derramar o líquido. Alguns mal projetados, porque eu abro umas embalagens que eu vou te contar, velho. E aquelas embalagens que não abrem, por falta de design. Aquela do leite que ninguém sabe que o jeito certo dela de colocar é o outro, né? Aquela que é de esqueci. Que você bota, cai tudo. Mas é como qualquer profissão, tem bons e maus profissionais, né? O cara acha que só porque design é bom, não, design é ruim. Ou a falta de contratar um designer, né? Também tem isso. Olha só, eu queria saber de vocês, a gente está quase encerrando. Nosso papo, quando é bom, passa rápido. Né? Sobre o que o futuro aponta para o design de produtos, sabe?
O que está chegando, o que vem por aí, o que a galera pode esperar? Eu já falei sobre o lance da impressora 3D, né, que a gente falou muito quando a gente conversou sobre biomimética também. Enfim, o que o futuro está trazendo, tanto mais próximo quanto um pouco mais para frente para o design de produto, gente? Eu acho que tem uma coisa muito legal que está despontando, que é a questão do open design, né? Que é você fazer e compartilhar. É o design compartilhado mesmo, né? E você faz o desenho, ou você divulga os planos, ou você faz de uma forma que a pessoa possa comprar de uma forma mais barata, ou ela compra montado, ou ela compra desmontado. E isso permite que você flexibilize o preço do produto e entregue para muito mais gente, né? Eu acho isso muito legal. Concordo com o Marja, eu acho que sim. Essas plataformas que chamam de Open Desk, né, são Open source. São muito legais mesmo. Ou seja, quase... Tem um autor, mas você baixa, você consegue produzir um projeto que foi feito na Suécia, você consegue executar ele no Brasil. Faz um download de um arquivo. Faz um download, isso é muito bacana. Acho que a gente tem cada vez mais uma preocupação, uma questão ela é mais afetiva, então é um design que tem um lado mais assim pro emocional, né? Mais ecológico, entendeu? A biofilia, né? A biomimética são linhas assim muito interessantes, sabe? Que eu acho que aproximam as pessoas que estão no meio muito digital, mais da natureza, do que é real, entendeu? Tem muitos designers trabalhando com isso, acho bem interessante também. Novas tecnologias de impressão 3D são... Isso é sensacional, né? Porque eu fico imaginando para vocês que fazem design de produto, daqui a pouco vocês não precisam, vocês só precisam do computador, né? Vocês não precisam fazer o produto você existir. Quando com a impressora 3D se popularizando nas casas das pessoas, você vende projeto. A pessoa lá em Hong Kong vai comprar o seu produto e vai imprimir em casa. Totalmente, dá um Ctrl+P que nem impressora. E hoje você tem impressoras 3D, por exemplo, que já imprimem mais de um material, entendeu? Que imprimem em materiais flexíveis, em polímeros flexíveis. Você vai imprimir colorido. Você pode imprimir comida, você pode imprimir órgãos do ser humano mesmo, né? Então, quer, por exemplo, comprar um carro, você imprime um rim. Isso é uma loucura, a gente tá brincando, mas olhando para frente, é uma loucura isso, porque é real. A questão de você conseguir trabalhar esses materiais na sua própria casa E a outra coisa é que você consegue, de certa forma, também personalizar o design de produto em um nível que era muito difícil antigamente. Vou dar um exemplo da indústria médica mesmo. Por exemplo, uma prótese. Uma pessoa perdeu a perna, né, teve um câncer, alguma coisa, perdeu um braço, uma perna. E antigamente era muito complicado porque você partia de um processo de fabricação muito industrial, ali, com materiais de alumínio, metal, e que só um profissional realmente, um artesão, uma pessoa extremamente capacitada no ponto de vista manual conseguiria realizar aquela prótese. Hoje em dia, você consegue escanear aquela parte ali que você precisa projetar, né? E um designer de produto consegue projetar exatamente para encaixar para aquela pessoa, né? Então, e aí ele consegue fazer uma impressão 3D de uma prótese que vai servir especificamente para aquela pessoa. Então, você imagina que essa transformação é tão grande que você consegue, ao mesmo tempo, personalizar, né, para cada pessoa um produto que pode ser, inclusive, uma prótese, né? Isso é muito incrível. Tem várias pesquisas também de reaproveitamento de materiais, novos materiais também. Cada dia a gente vê novos materiais surgindo de pesquisas de designers, não de químicos e físicos e técnicos cientistas, né? Mas designers desenvolvendo novos materiais para poder implementar nos produtos, já com essa visão de que os recursos são esgotáveis mesmo, que a gente tem que começar esse espírito a pensar, né? Questionador é justamente isso. Tem um mundo com menos recursos naturais, então tem que resolver esse problema. Entendeu? Então eu tenho visto soluções que vão além do produto físico, soluções de transporte, soluções de forma de trabalhar, soluções de
forma de se viver, espaço que a gente chama de co-living, por exemplo, entendeu? Que você trabalha e mora e consome no mesmo espaço. Ou seja, a gente está vendo soluções para vários problemas de maneira muito criativas mesmo, sabe? Com alta tecnologia e também sem necessariamente ter uma super tecnologia, é só você pensar diferente sobre o problema, entendeu? É só você se questionar por que as coisas são desse jeito. Uma última coisa ainda nesse tema é que hoje em dia a China tem tomado uma posição muito forte na questão dos produtos industrializados mesmo, né? Então você tem uma produção muito grande da produção seriada na China e isso é difundido para todo mundo. Então acaba que os produtos estão se tornando muito similares no mundo inteiro. Então você está aqui no Brasil, está nos Estados Unidos, está na Europa, você está consumindo o mesmo produto. Então as pessoas estão começando a sentir uma necessidade de se diferenciar, né? De ter algo que reflita mais a cultura dela, o ambiente local dela, né? Então a indústria 4.0, que é essa que a gente está falando, de impressoras 3D, routers, enfim, produção computadorizada, ela permite essa produção local. Ela permite que um designer absorva a cultura local e transforme aquilo em um produto, de uma forma que não seria possível no passado. Então, está existindo esse movimento global justamente nesse momento, né? Então, onde a indústria está sendo toda levada para a China, para uma produção realmente assim, em larguíssima escala, mas ao mesmo tempo a população está vendo isso de uma forma pasteurizada demais, uma coisa muito igual em todo lugar, né? A gente chama de hiperregionalismo. Exatamente. É justamente isso, que essa globalização despertou esse sentimento das pessoas, né? De quererem tornar um produto que não tem que vir com a cara americana do Brasil, ele pode ser transformado de um jeito, uma cara brasiliense, com a cara de Goiânia, com a cara de São Paulo, entendeu? O cara da Asa Norte. Da Asa Norte. Você pode customizar o que você quiser, seu sapato, sua roupa, entendeu? E é tudo economicamente viável. Antigamente a gente trabalhava com uma cultura de produção de massa, a gente falava de desenho industrial, e hoje a gente fala de design das coisas, design de serviço e tal, você pode customizar tudo. A tecnologia permite isso. Você pode até tocar foda-se para a indústria e fazer a sua própria linha de produtos, sua própria roupa e tal, e daqui a pouco você pode muito bem. Eu vi um aplicativo da Autodesk, eu não me recordo o nome direito, mas eu usei na Casa Cor de 2017. É um sistema com vários produtos, então tem um vaso, pulseiras, brincos, anéis, ele dá uma forma, e você, como um controle de rádio, você vai mexendo e você ele distorce a forma toda e cria o vaso, o objeto que você quiser, e você dá um Ctrl+P. Ou seja, o que eu quero falar? Daqui a pouco você vai ter algumas interfaces que a pessoa nem é designer, mas ela consegue ter alguns produtos exatamente com a cara dela. Entendeu? Isso já existe. Lá na Casa Cor a gente deixou assim, tinha uma TV gigantesca, a pessoa regulava o vaso como ela queria, dava um Ctrl+P e a gente imprimia numa impressora 3D fabricada em Brasília. Então, para você ver como a tecnologia está super acessível. E você, às vezes, nem é designer e pode criar o seu próprio vaso, você pode criar a sua própria peça sem ter nenhuma habilidade motora. Né? Pode ser um dislexo total. Maravilhoso. E é por isso que a gente está entrando no século da criatividade. O papo tá maravilhoso, dá para ficar 2 horas falando aqui, mas a gente tem que encerrar. Gostou de falar sobre sua área, senhor? Foi bom hoje, pude falar massa, um pouco né? mais. Antes de me despedir dos nossos convidados, eu quero lembrar a todos vocês que o segundo Brasília Cidade Design vai rolar de 3 a 25 de agosto no Conjunto Cultural da República. Esse ano o evento vai chegar maior, com palestras, mostras, debates, mentorias, pits, oficinas e business parties com convidados de relevância nacional e internacional. Mais uma vez, vale a pena demais entrar nessa. Vocês vão ouvir lá sobre tudo que é tipo de design, várias vertentes. A gente está abordando elas aqui no nosso podcast. Hoje a gente falou um pouquinho de design de produto, vai encontrar muito sobre design de produto lá no BCD também. Então, galera, já está rolando inscrição no site bcd2019.com.br. Siga também nossas redes sociais, que é @2bcdesign. Manda perguntas lá, você pode mandar perguntas para os nossos convidados também, pode mandar perguntas sobre design de vários tipos que, enfim, os podcasts vão continuar. E, mais uma vez, quero agradecer demais vocês. Margia Sá, estudante de design, muito obrigado pela sua presença. Eu
que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente ter esse debate dos estudantes com os profissionais que estão na área, porque a gente fica na universidade ali naquele mundinho, né? E acaba não sabendo muito o que está acontecendo, e é muito legal poder fazer parte desse. Massa. Passa o arroba aí pra gente. marjedesar@gmail.com. Show. Dimitri Lossix, obrigado demais, cara. Olha, eu que agradeço o convite. Um arroba aí pra gente também, pra galera te encontrar. Olha, vamos lá, contato @choquedesign.com. Instagram? Choque com CH. Instagram. Instagram é choquedesign, choque.design. Legal. Senhora, obrigado. Obrigado, Davi, mais uma vez. E é isso, né? Vamos tocar o barco aí, né? Eu sou Davi Murá e esse foi o nosso podcast BCD. A gente se vê na próxima. Valeu. Nossa. Foi? Foi bom.